capítulo 2, Jonas já está dentro do ventre do grande peixe. E ele ora: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. No ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Olha como é que ele estava vendo o lugar que ele estava. E ali falou o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas, porque até a natureza e os animais, os seres, todos têm que obedecer à voz do nosso Deus. No capítulo 3, aí Deus vai dizer para ele: levanta agora e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Jonas vai. Diz para eles: 40 dias e Nínive vai ser subvertida, né? Abatida, punida. O número 40, lembra quando a gente estudou simbologia? O que significava isso? Lembra? 7, perfeição. Número 3, a trindade. Quando a gente estudou sobre o número 40 em teologia, a gente estudou que apresenta um número de provações, número máximo de ser provado, a nossa paciência, né? Máximo de Deus concluir, acontecer algo na vida da gente, quer para bom ou para mal. A gente vai ver que Jesus esteve no deserto 40 dias e 40 noites jejuando e depois ele venceu as tentações de Satanás. Em contrapartida, aqui o povo tinha 40 dias para poder refletir sobre os seus pecados e, se não se arrependesse, ser punido, ou seja, seria para o mal. Só que aqui diz que eles se arrependeram. Olha que interessante, os homens de Nínive vão crer na palavra de Deus, vão proclamar um jejum, vestir de pano de saco, do maior até o menor. O próprio rei tirou suas vestes reais, o seu poderio, e se cobriu de pano de saco e se assentou sobre as cinzas. E olha que interessante, a gente vai ter aqui um jejum que a gente aprendeu, que é o jejum total. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. É um jejum total do que a gente aprendeu. E ali Deus se arrepende do mal que disse que ia ter feito ao povo, porque o povo se humilha, ele reconhece o seu pecado. Capítulo 4, Jonas vai ficar chateado, desgostoso, ressentido, né? E Deus disse para ele: razoável, Jonas, o teu ressentimento? Jonas sai da cidade, e ali Deus vai fazer nascer uma boboreira, porque estava sol demais, ele estava com muito calor, e aquela boboreira vai dar sombra para Jonas ali. Só que de repente Deus vai fazer com que um bicho, uma larva, né? A gente não sabe qual tipo de praga, vai acabar destruindo com aquela boboreira, fere ela e ela se seca. Acabou a calmaria de Jonas. Jonas vai ter pena. E aí Deus vai dizer assim: tu tem compaixão da boboreira que tu não trabalhou, tu não fez crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu, e eu não posso ter pena, né, ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Deus está dizendo para eles assim: como é que tu tem pena de uma planta, cara, e um ser inanimado, e tu não tem pena de mais de 120 mil homens? E fica essa pergunta no ar, a banda subcantarás no final, a gente encerra aqui o livro de Jonas. Fica essa pergunta no ar, né? Mas aí a gente vai parar para analisar e falar assim: mas Jonas, ele realmente caiu em si? Eu acredito que sim, porque se ele é o autor do livro e ele relata toda a sua própria biografia, né? A sua história no livro, nas Sagradas Escrituras, ele deixou esse registro porque ele em si, ele viu que as atitudes que ele estava fazendo eram erradas. Ele aprendeu o verdadeiro significado da misericórdia, né? A gente já aprendeu que Deus, ele não se arrepende de nada que ele faz, ele desiste de fazer. Vou destruir Nínive. Não, me arrependi. Nínive reconheceu que realmente é pecador, não quer mais seguir esses caminhos, apregoou o jejum, se vestiu de pano de saco, sentou-se sobre as cinzas. Vou usar de misericórdia sobre Nínive. E Deus simplesmente desiste do que ia fazer. E assim é o nosso Deus. Então, reflitamos sobre a misericórdia. Como o Senhor Labandará Subcantas falou comigo logo no início do estudo, falou assim: fala do outro lado. Diz o outro lado. Não fala muito de Jonas, não. Jonas todo mundo já conhece a história. Fala de Nínive. Eram pecadores, saqueadores, assassinos, sanguinários, esquartejadores. Rabanda Subcantarás. E Deus não teve pena deles? Então por que a gente não pode ter pena do nosso irmão? Por que a gente não pode, não sei quantas vezes, falar do amor de Deus, pregar, orar, buscar a face de Deus por conta daquelas pessoas, usar de misericórdia, assim como Deus usa de misericórdia para com aqueles, toda a nação, né? Porque é a vontade deles de que nenhum deles venham se perder. Jesus disse isso. Não é da vontade do Pai que nenhum daqueles que Ele me deu se perca, né? Louvados seja o nome do Senhor. Então reflitamos sobre o livro de Jonas, reflitamos sobre a misericórdia divina, né? Se eu tivesse que definir em uma palavra
o livro de Jonas eu definiria na misericórdia divina, mediante ao arrependimento. Seria a frase, né? A misericórdia divina mediante ao arrependimento. Amém? Beijo grande da Prof. Até a próxima.